O nosso convidado de hoje, Natália, ele é a verdadeira inovação em estética, trabalha regeneração com muita expertise, tem experiência internacional e vai contar pra gente sobre isso. É Speaker Medical Sun, professor de injetáveis e tecnologia. E ele, gente, nada mais é do que o nosso querido convidado, Dr. Kaique Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Mais ou menos uns 3 anos que eu comecei com ultrassom microfocado, e como a gente estava comentando aqui antes de ligar as câmeras, acho que a maioria dos profissionais, quando começam, é sempre através de locação. E foi assim, né, que eu tive o primeiro contato com a Medical, então eu fazia a locação do Ultramed. Então, as pacientes já ficavam assim, desesperadas pelo próximo dia. Eram sempre o dia do ultrassom microfocado, né? Então, as pacientes ficavam esperando em filas de espera para poder realizar o procedimento. Então, foi meu primeiro contato, assim, já com tecnologia. Medical Business Cast começa agora, mais uma vez, Medical Sun, conectando pessoas extraordinárias. E hoje eu tenho duas pessoas extraordinárias comigo. A primeira pessoa é aqui a minha parceira de jornada, minha parceira de vida na Medical Sun, Natália Previato. Seja muito bem-vinda! Opa, que honra, um prazer estar aqui com a minha dupla de vida de Medical Sun e também com esse convidado mega especial aqui para abrir com chave de ouro. Olha, nosso podcast hoje, ele tá internacional. Eu vou começar a falar um pouquinho dele, depois a gente vai mostrar quem ele é, para que ele veio e anote esse nome. Ele está dominando o nosso setor da estética e inovando cada vez mais com as suas técnicas. O nosso convidado de hoje, Natália, ele é a verdadeira inovação em estética, trabalha regeneração com muita expertise, tem experiência internacional e vai contar pra gente sobre isso. É Speaker Medical Sun, professor de injetáveis e tecnologia. E ele, gente, nada mais é do que o nosso querido convidado, Dr. Kaique Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Obrigado meninas, obrigado Medical Sun pelo convite, é uma honra estar aqui. Meu primeiro podcast, tô muito ansioso e tem muita informação pra gente poder conversar e trocar muitas figurinhas aqui hoje. Oba, olha, a gente vai te sugar, viu, doutor? A gente tá preparado, estamos munidas, porque a gente quer pegar toda essa expertise que você tem e dividir com as pessoas. É uma honra essa conversa. Isso aí. Doutor, vamos começar perguntando como tudo começou para você, essa relação com a estética. Como que você decidiu trabalhar na nossa área? Bom, eu me formei em 2017 em Minas. Saí daqui do interior de São Paulo, fui para Minas para fazer faculdade na Federal de Alfenas, e aí eu me formei. E como para todo mundo que acaba de se formar, é um mercado muito novo e a gente sai assim perdido sem saber o que fazer. De início eu não queria trabalhar com a parte de estética porque era muito recente, né? Foi liberado oficialmente em 2018. E aí eu fui enveredando por outras áreas. Fui pra buco primeiro, depois pra pediatria, e aí o bichinho da estética me picou em 2018, e depois que ele me picou, só fui querendo conhecer cada vez mais, estudar cada vez mais, me aprofundar, e aí deixei totalmente a parte clínica ali de lado, e aí fui cada vez mais me dedicando em aumentar o meu conhecimento nessa área que hoje domina meu coração e não tem jeito, é a estética. Que legal! E aí a sua afinidade com tecnologia chegou em que momento? Tem mais ou menos uns 3 anos que eu comecei com o ultrassom microfocado, e como a gente estava comentando aqui antes de ligar as câmeras, acho que a maioria dos profissionais, quando começam, é sempre através de locação. E foi assim, né, que eu tive o primeiro contato com a Medical, então eu fazia a locação do Ultramed. Então, as pacientes já ficavam assim, desesperadas pelo próximo dia. Eram sempre o dia do ultrassom microfocado, né? Então, as pacientes ficavam esperando em filas de espera para poder realizar o procedimento. Então, foi meu primeiro contato, assim, já com tecnologia. E aí, foi onde outro bichinho me picou, de entender que só a parte injetável não seria mais suficiente. A gente precisava agregar e acrescentar para poder melhorar e potencializar os nossos resultados, né? Sim, e a gente fala muito também de que
os nossos perfis de clientes de hoje já não são os mesmos perfis de clientes de antigamente. Hoje as pessoas elas têm consciência, né, que o cuidado ele deve ser constante e que ele deve ser global. A gente não trata a queixa só pensando exatamente onde ela está. A gente sempre trabalha o todo do nosso cliente. Então essa sua visão de associar o injetável com a tecnologia, ela vem contribuindo com toda esse entendimento de novos perfis de clientes que surgem. E você que está aí, já começa a entender a história do Dr. Kaique, porque às vezes você está aí parado olhando, sempre sonhando em investir numa tecnologia, mas achando que não é para você. E a alocação, ela é uma primeira oportunidade de você entender sobre se essa tecnologia ela combina com o teu perfil de clientes, se essa tecnologia ela consegue prosperar dentro do seu negócio através de um primeiro contato que é a alocação. Então, o que parece muito distante, às vezes as pessoas elas ficam sonhando, sonhando e não colocam em prática porque só vem uma direção. Mas a gente tem o primeiro direcionamento, que é você investir em locar. E depois, entendendo como ela performa no teu negócio, você pode ir para uma compra. A gente tem aqui um case de sucesso com vocês que mostra muito isso, né? Não, e é exatamente isso. A gente precisa entender que essa é a primeira porta, a porta de entrada. Então, a gente conhece a tecnologia, a gente sente como essa tecnologia funciona dentro da nossa clínica, dentro da nossa realidade, porque podem existir tecnologias que você não consiga agregar tanto valor dentro da sua realidade. Então, a vantagem da alocação é que você, né, permite que você conheça as tecnologias, mais de uma, que aí você consiga agregar aos procedimentos e aos tratamentos que você já realiza, e aí, com certeza, você vai sair de uma alocação para um investimento, porque a gente não está falando nem de um gasto, né? É um investimento, com certeza. E assim, é um investimento que você pode fazer por mais tempo, mas que com certeza você chega a liquidar as parcelas antes, porque você tendo à disposição a tecnologia todos os dias na sua clínica, você consegue atender os pacientes todos os dias, diferente de você ter que fazer uma fila para o paciente esperar no próximo mês a alocação. Às vezes o paciente quer o resultado ali, ele quer fazer hoje, porque no próximo mês ele tem um evento, no próximo mês ele tem uma viagem, então ele não vai querer esperar a sua próxima data. E com um equipamento à sua disposição, você vai atender de domingo a domingo, se for o caso. Sim, são níveis, né? Até Com você certeza. chegar numa compra consolidada e num investimento que seja muito rentável para o seu negócio. E aí, você trabalhou com o Ultramed, gostou, mas teve uma virada de chave aí, que foi uma viagem que aconteceu, não foi? Foi. O ultrassom microfocado era o meu queridinho justamente por trabalhar o SMAS, que é uma região que a gente sabe que a gente só vai conseguir com o ultrassom microfocado. Então, subcutâneo a gente consegue com um bioestimulador. A derme a gente pode fazer injetáveis. Então, mas o SMAS era só através do microfocado. E aí, no ano passado, eu fui fazer uma residência na Coreia do Sul. A gente sabe que Coreia do Sul é o berço quando a gente fala de tratamentos estéticos, tecnologia, eles ditam as tendências, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem esse congresso, da Natália acabou de voltar lá do AMWC, a gente tem muita figurinha ainda Com para certeza. trocar. A Coreia, ela fabrica e exporta para o mundo esse ideal dessa glass skin, dessa pele maravilhosa. E aí eu fui para lá para entender também um pouco mais sobre a medicina e a estética regenerativa, que são dois assuntos que a gente tem ouvido falar cada vez mais nos congressos mundiais. E aí quando a gente chegou para fazer essa residência, a gente foi apresentado para as tecnologias dos lasers. Então, quando eu vi o CO2, o resultado que ele dava, a qualidade de pele, tratar derme e epiderme do jeito que ele tratava, e que eles usavam o CO2 lá, o paciente chegava para fazer um ultrassom microfocado. Então, eles faziam um bioestimulador de colágeno, um ultrassom microfocado e já um CO2. Então, eles trabalhavam em camadas, tratavam o paciente um protocolo totalmente individualizado, que eu acho que é a grande chave de sucesso, e finalizavam com o CO2 com ativos da estética regenerativa. Então, assim, não tinha como não dar bom, né? E aí eles comentaram que para o ano de 2025, a tecnologia de laser ia bombar aqui no Brasil. Então, eu já voltei de lá sabendo que eu precisava estar à frente
sempre fui muito vanguardista. Eu sempre quis estar à frente dos processos para poder se destacar e poder, assim, quando a maioria dos outros profissionais estivessem engatinhando, eu já estaria andando mais à frente, porque eu já tinha começado antes. E aí eu comecei a pesquisar sobre tecnologias de laser de CO2. Quando eu conheci o da Medical Sun, por já conhecer a empresa, já saber da qualidade das tecnologias, maior número de ponteiras, o resultado que ele entregava, eu me apaixonei e falei, foi amor à primeira vista. Eu falei, tem que ser o Egon, e de lá pra cá, assim, só cases de sucesso. Tanto que eu conheci a Natália no CIOSP, e aí a gente trocou uma breve conversa, eu comecei a usar cada vez mais o Egon. Hoje, basicamente, dos meus atendimentos, 70%, 80% eu acrescento o Egon nos atendimentos. Então, assim, cada vez mais casos de sucesso, casos reais, pacientes satisfeitos e querendo mais. Não é um paciente que quer fazer uma única vez o procedimento e não voltar mais. Então, a grande virada para mim foi a viagem para a Coreia do Sul. E aí me fez relembrar um antigo parceiro, que já era a Medical, que até então através de locação. E aí eu entendi aquilo que a gente acabou de conversar sobre a locação virar um investimento. E a viagem me deu esse start. E aí, depois que eu conheci profundamente a Medical Sun, os laços estão estreitando cada vez mais. Que legal. É um ecossistema que se consolida cada vez mais e que cresce cada vez mais, justamente porque a gente pensa nesse todo, né? Então a gente tem um ecossistema completo e uma engenharia brasileira. Você veio da Coreia com uma expertise para ser colocada em prática e você chegou no Brasil com uma tecnologia que tem o maior número de ponteiras do mercado, né? Que tem um software que a programação dele não te limita e você consegue daí colocar resultados acima da média, tanto que os seus resultados de retração de pálpebra que você já mostrou pra gente, são sensacionais. Depois passa o Instagram pra gente, por gentileza, doutor, para as pessoas acompanharem e esses resultados e entenderem o que um bom profissional com uma boa tecnologia é capaz de produzir. E falando em CO2 fracionado, falando em Egon, falando em usabilidade, me diz o que você acha dos modos de aplicação. Você prefere, dentro de uma tecnologia de CO2, né, já chegar tentando fazer um super ablativo, ou você fala, não, eu vou num modo mais fracionado mesmo, onde eu consiga entregar um resultado que vai ser um pouco mais seguro e que vai deixar essa pele, né, numa constância, numa uniformidade que me cabe. Ou você fala, não, eu já, com a maneira que eu trabalho, eu sou mais agressivo, eu gosto da agressividade, conta pra nós. Eu acho essa pergunta, assim, muito pertinente e vai tirar dúvida de muitos profissionais ou até pacientes que vão estar ouvindo aqui a gente. Antigamente, tem com certeza muitas pessoas que vão estar aqui assistindo, ouvindo, fizeram o CO2 e saíram até traumatizadas, porque antigamente, né, CO2 surgiu na década de 60, então era uma técnica totalmente ablativa, era o resurfacing, então não deixava nenhum pedaço de tecido sadio. Era basicamente um peeling de fenol. Então, assim, o downtime do paciente era muito grande, o tempo de recuperação. Pacientes ficavam mais de 30 dias para ter uma recuperação. Então, se ausentavam de atividades. E sem contar os riscos, porque quanto maior a ablação, maior são os riscos também. Então, risco de queimadura, risco de cicatrizes hipertróficas no paciente, riscos de hiperpigmentação, manchinhas que podiam dar no pós. Então, muita gente, até hoje, a gente vai quebrando esses paradigmas, porque a gente fala de laser de CO2, o paciente fica, não. Eu já fiz há 20 anos atrás e eu tenho traumas até hoje porque eu demorei muito. Então, a tecnologia do CO2 fracionado veio justamente para a gente quebrar esses paradigmas. Então, o pós é muito tranquilo, porque justamente por a gente emitir, né, esse laser fracionado, ter um pedaço de pele que foi acometida pelo laser e um pedaço sadio, a gente consegue que a recuperação seja muito mais rápida. Com a estética regenerativa, então, a gente não precisa nem comentar sobre isso. Em relação a ser mais agressivo ou mais cauteloso, eu prefiro que o meu paciente faça mais de uma sessão, porque ele vai saber que o pós é muito mais tranquilo do que a gente fazer de uma vez só. Porque esses vídeos que a gente vê circulando muito por aí na internet, dessa técnica do coring, microcoring,
dá aquela super retração, é muito bonito para vídeo de Instagram. Mas o pós do nosso paciente é muito complicado, porque são técnicas muito ablativas. Então, oferecem esses mesmos riscos que eu já comentei, de hiperpigmentação, aumentar risco de cicatriz, de queimadura. E o pós do nosso paciente é muito complicado. A gente consegue ter, sim, essa retração com qualquer máquina. Então, assim, já adianto que não precisa ter essa tecnologia do microcorn para você oferecer retração para o seu paciente. Mas às vezes compensa você fazer mais de uma sessão no seu paciente, do que dando os intervalos, né, que a gente preconiza de 30 a 45 dias entre uma sessão e outra, do que você fazer tudo de uma vez, porque o seu paciente vai ter um pós mais complicado e os riscos são maiores. E assim, eu costumo falar que paciente só tem nome de paciente, porque de paciência ele não tem nada, né? Adorei. Ele quer resultados imediatos e assim, a gente precisa, quando vai fazer um protocolo mais avançado, um protocolo mais rigoroso, a gente precisa ter um preparo para essa pele, porque para diminuir os riscos, né? A gente vai adormecer os melanócitos para diminuir o risco de uma hiperpigmentação. Só que o nosso paciente, ele não quer ficar 15 dias em casa usando um creme para depois poder fazer o procedimento. Ele já quer chegar hoje e fazer o laser hoje para semana que vem ele tá bem. Então os meus pacientes já são muito bem avisados. Eu prefiro fazer 3 sessões para chegar no resultado que ele almeja, do que em uma sessão para ficar bonito o vídeo no Instagram e aí o pós do meu paciente ser zero conforto e zero tranquilo. Que só essa resposta já foi uma aula, não um podcast, né? Aproveitando que você falou isso, Nath, você que está aí, por favor, pegue esse podcast e compartilhe com todas as pessoas da nossa área que querem saber mais sobre o laser de CO2, sobre o Egon, porque é uma verdadeira aula para nós, é uma verdadeira aula para vocês, é muita cápsula do conhecimento. Então, aproveita. Terminou o nosso podcast aqui, já sai compartilhando com todo mundo. E se você tem algum colega que é paciente, né, que é o consumidor final e tem vontade de fazer um laser, mas não sabe quais são os benefícios, compartilha também. Olha ele descobrindo o mundo do CO2 fracionado e desmistificando esse downtime tão longo e tão perigoso que normalmente acontecia lá atrás, na década de 60. Exatamente. Então, a gente vai avançando e graças a Deus que a gente vai avançando e a parte da estética avança e avança muito a cada dia mais. Eu sempre costumo falar nos treinamentos, assim, da Egon, a vantagem da gente poder individualizar o nosso paciente. Então, a gente sabe que o nosso laser, ele vai ser, ele pode fazer uma ablação ou uma coagulação. Uma ablação seria para a gente ficar mais superficial, então ele vai remover aquela camada superficial. Então são pacientes que têm melanoses solares, são pacientes que têm ruguinhas finas ou textura e poro. Quem não se incomoda com uma textura e poros hoje em dia, né? É verdade. E no caso da coagulação é quando a gente quer um estímulo de colágeno, então a gente vai para ele chegar em profundidade, chegar mais profundo e poder estimular colágeno. Mas isso não quer dizer que eu preciso fazer uma ou outra mecanismo de ação no meu paciente. Eu posso fazer no mesmo paciente os dois. Então, pensando em um efeito lifting, eu faço um protocolo como se fosse de bioestimulador ali, de colágeno, ou como se fosse até o próprio Ultramed. A gente faz pontos para coagulação e em pontos que o paciente tem a melanose, pontos onde o paciente tem textura irregular, poros abertos, a gente usa pensando numa ablação. Por isso a gente tem resultados tão sensacionais e magníficos. É um ponto que a gente precisa tocar aqui. O doutor realmente tem resultados muito impactantes. Sim. Nós somos muito Obrigado. gratas, inclusive, a esses bichinhos que estão te picando, porque você faz diferença no mercado da estética. E o que o doutor pode aqui abordar conosco também dessa associação de sucesso? O ultrassom microfocado e o laser de CO2. Boa pergunta. Maravilha. Eu sou apaixonado por ambas as tecnologias e o legal é a gente entender o tratamento em camadas. O nosso paciente, a gente envelhece em camadas, então a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo remodelação óssea, então vai perdendo o osso, o nosso SMAS vai afrouxando. Então, assim, a gente tem um envelhecimento em camadas. Então, para a gente poder reverter esses sinais do envelhecimento, a gente também precisa trabalhar em camadas. Então, não adianta mais eu ficar só preenchendo. Tanto que a gente tá na moda muito de ver pessoas que fizeram muitos preenchimentos que estão revertendo.
Justamente por isso. Graças a Deus, essa fase de máquina de Xerox, onde todo mundo saía igual, com mandíbula, com malar, tá passando. Então a gente está investindo em qualidade de pele. E para isso a gente precisa trabalhar em camadas. Então eu preciso entender que meu paciente tem a epiderme, a derme, subcutâneo, esmas, e que eu consigo trabalhar em todas essas camadas. E assim, a tecnologia me auxilia demais. Para trabalhar em esmas, eu preciso do meu microfocado. Sem o meu microfocado, eu não consigo melhorar essa frouxidão que o meu SMAS vai acontecendo com ele com o passar do tempo. Então, e ainda em subcutâneo, eu também consigo trabalhar com o meu ultrassom microfocado. E aí, quando a gente chega em epiderme e derme, o CO2 vem para fechar com chave de ouro. Se a gente comparar ele com outras tecnologias, como microagulhamento, eletroporação, ele é o que mais abre esses canais na pele. E esses canais na pele é o que vão fazer a comunicação do meio interno com o meio externo. Então a gente pensa, eu uso cremes, eu uso sérums, só que a quantidade que permeia, que penetra ali é muito pouco. E quando a gente faz o laser de CO2, ele vai abrir esses canais. Então a medicina regenerativa, a estética regenerativa que a gente usa no pós, ela vai permear muito mais. E aí ela vai potencializar o resultado do seu microfocado e do seu laser de CO2. Então, assim, a gente consegue englobar, potencializar e entregar melhores resultados para o nosso paciente. A associação sempre melhora a performance, né? A associação sempre melhora a performance. Eu falo que a Coreia me mostrou o caminho e a Medical Sun me ajudou na estrada, com ciência, tecnologia e resultados fantásticos. Olha, gente, que maravilhoso isso! E agora, vamos falar assim, que não eu gosto de pensar assim, né? Não adianta a gente ter a melhor tecnologia, a gente entregar os melhores resultados, se a gente não entender do nosso negócio. Com Vamos falar um certeza. pouquinho de Claro. negócios? Como que foi ou como está sendo essa rentabilização com relação à aquisição de tecnologias junto aos seus tratamentos para os seus clientes? Ótimo. Como eu comentei, eu comecei fazendo locação, então a gente tinha um retorno super interessante com locação, só que a gente ficava amarrado naquilo, de sempre ter datas disponíveis uma única vez ao mês. Então a gente acabava que perdia pacientes, porque o paciente não quer esperar o próximo mês. E agora com o equipamento disponível, tanto que quando eu comprei o Egon, eu comprei pensando assim, vou fazer locação, porque para ajudar no investimento. Não consigo locar, porque a máquina não sai do consultório. Quando a gente não tá dando um treinamento, a gente tá atendendo os nossos pacientes. E aí eu trouxe justamente essa expertise coreana de associá-los ao que eu já fazia no meu dia a dia. Então, às vezes, o paciente não vem procurar o CO2, mas eu consigo falar que eu vou potencializar o procedimento que eu já ia fazer nele, se eu puder fazer mais dessa tecnologia. Com isso, você aumenta o teu ticket médio, né? O que ia ser Exatamente. uma sessão, de repente, de um ultrassom microfocado, passa a ser uma sessão com ultrassom microfocado, laser de CO2 e também um bioestimulador. Sim, e como eu comentei com vocês, novidade contando em primeira mão, a gente acabou de adquirir um Ultramed também. Então Olá! agora não tem mais locação. Parabéns! Não tem mais locação. Cadê o sino, gente? E aí, essa aquisição foi justamente por conta do aumento do ticket médio graças à Egon, porque eu ainda achava que compensava ficar locando por não ter uma prestação fixa por mês, nessa mente pequena que a gente tem em investir, em dar a cara a tapa, literalmente. E aí, com o ticket médio aumentando com o Egon, eu falei, não, agora eu posso fazer um protocolo. Eu quero fazer um protocolo completo, onde eu vou trabalhar todas as camadas, isso que a gente acabou de comentar. Então, eu quero fazer esse protocolo para os meus pacientes e aí eu oferecer um tratamento em todas as camadas. E aí, esse protocolo vai estar disponível de domingo a domingo. Então, eu não vou precisar montar esses protocolos uma vez por mês. Então, a minha tendência é que eu melhore e aumente ainda mais o meu ticket médio. Eu estava comentando com a Natália, falando desse negócio de ticket médio, eu acho que super casa essa informação. No MWC, a gente sabe que o assunto foi muito tecnologia e medicina regenerativa. A Natália me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, porque ela acabou de voltar de lá, gente. Ele vai começar a entrevistar a Natália. E aí, a Natália, eu vi dados que eles estavam apontando que o laser e o ultrassom microfocado, eles estão esperando, tem uma perspectiva de crescimento de até o ano de 2028 de 15% ao ano. Isso mesmo. Então, assim, até 2028 a gente vai ter um crescimento de 60%. Então, essa é a hora da gente
gente investir nessa tecnologia na nossa clínica. Porque essa é a hora da gente sair à frente. Não adianta a gente querer investir em 2028, sabe? Então a gente tem que investir agora pra gente acompanhar esse crescimento. Então esse crescimento está escalonado, tá crescendo 15% ao ano. Então se a gente pensar assim, a gente também vai crescer junto. E aumenta o ROI, agiliza o payback da tecnologia e com isso Exatamente. seu negócio prospera demais. Só melhora. Isso, muito bom. Natália, foi tudo isso mesmo, Mônaco? Uau, foi tudo isso, Mônaco, e eu tô impressionada, porque parece que o doutor tava lá comigo, muito bom isso. Tava acompanhando pelos stories da Natália. E essa é a diferença que o profissional, quando ele se atualiza, ele traz dados, e ele não é que ele se arrisca, mas ele tem a certeza dessa rentabilidade, como o doutor fez. Então, a aquisição de laser de CO2 jamais será algo que vai ser um risco. É retorno na certa. Ultrassom microfocado. A gente está falando de tecnologias que têm mais de Que 10 nunca saem de anos no moda. mercado. Exato. E como o doutor falou, traz rentabilidade, traz protocolos personalizados e potencializados. E é Exato. isso que o paciente quer, que o paciente não tem paciência. Sim, É real. E falando nessa rentabilização, nesse acompanhamento do mercado, que a gente tem uma demonstração, né, uma estimativa de 15% de crescimento ao ano até 2028, nós já temos dados aqui com os clientes Medical Sun de que a gente não tem ROIs menores do que 30%. E 30% ainda é o mínimo do mínimo que eles falam que atingem, né? Que são consagrados aqui na Medical Sun. Então, imagine se até agora a gente já adquiriu um mínimo de ROI de 30%, o que vai ser daqui para frente Isso essa que tem era do menos laser. de um ano, né? Começou a estourar agora em 2025. Então, assim, pensa o tanto que a gente ainda vai conseguir progredir. É isso mesmo. E olha, eu queria ficar aqui o dia inteiro, queria que a gente substituísse esse podcast por um curso, colocasse maca aqui, ligasse o Egon e o Ultramed, mas a gente vai ter esse momento com ele em algum Na dia, segunda. né? Vamos ter essa vamos segunda. ter, né? Isso, pronto, já tá marcado aqui com a gente já ajeitou tudo para vocês. Mas a gente precisa finalizar o nosso podcast. E eu não queria finalizar assim, pronto, acabou, esperamos vocês no próximo. Vamos fazer uma brincadeira aqui com ele, Nath? Vamos. Tá vendo? Adoro pegar as pessoas desprevenidas. Teve aquele 1 segundo de trava, assim, vamos, do que ela tá falando. Mas, ó, é super papum, só pra gente se conectar com você como pessoa, porque como profissional a gente já é seu fã, a gente já te admira e a gente já é muito feliz por você recíproca estar é na totalmente Medical Sun com a verdadeira. gente. Mas a gente vai fazer duas palavras para você escolher qual delas combina mais com você. Tá, Você vamos lá. só responde uma delas, não precisa se estender, é papo mesmo, Ótimo. tá? Nath, eu vou falar 2 palavras, ele vai responder, você vai falar outras 2. E aí, Perfeito. quando eu começar essa brincadeira, você vai entender do que eu tô falando. Então, Vamos vamos botar todo mundo na fogueira, pode ser? Bora. Perfeito. Calor ou frio? Frio. Calor. Sol ou chuva? Sol. Sol. Livro ou cinema? Livro. Eu sempre saio da brincadeira. Livre cinema. Eu até pensei, você viu? Ah, pronto, eles acabaram com a brincadeira, já começaram a dialogar aqui, gente. Justificar, né? E assim a gente termina o nosso podcast. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. A gente precisa que essa informação tão rica que foi passada hoje seja divulgada com mais e mais pessoas. Então compartilha, salva para você assistir quantas vezes você quiser. Se você tá no carro, não conseguiu anotar todos esses insights, chega em casa, assiste novamente com papel e caneta na mão. É assim que a gente memoriza, é assim que a gente cresce. E não esqueça, a Medical Sun sempre tem um podcast com convidados especiais e você pode ser um deles. Eu espero você, Nath, espero você no próximo podcast também. Por favor. Doutor, esse só foi o nosso primeiro de muitos Por favor, podcasts primeiro juntos, de viu? muitos, primeiro de muitos. E segunda-feira tô lá no stand da Medical, no Estética em São Paulo, palestrando também sobre o Egon e a medicina regenerativa. É isso aí. Imperdível. Até o próximo podcast.